Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Desejo a vocês uma boa semana. Vamos iniciar aqui o Bioma Amazônia e fazer um resumo aqui para vocês para ajudar aí nos estudos. Este é um componente importante para este ano, né? Iremos estudar a Amazônia, a Caatinga, né? O Cerrado, todos os domínios morfoclimáticos do Brasil e sempre associando vegetação, clima e território. Nunca se esqueçam, né, dos conteúdos que nós estudamos anteriormente quando nós falamos de clima, né, os climas brasileiros. Por quê? Os domínios morfoclimáticos vai ser a mistura da vegetação, do clima, tá? O que um influencia no outro e a localização destes lugares. O primeiro, então, será o bioma Amazônia. Temos aqui já uma perguntinha, né, prévia. Eu quero mostrar para vocês o mapa do Brasil no Google Earth, né? Aqui está o território brasileiro no seu total, né? Temos aqui os estados aparentes e aqui na parte norte temos, né, o Pará, a Amazônia, Amazonas, o Acre, Roraima, o Amapá, Tocantins, que são estados que pertencem à região norte. A Amazônia, ela pode ser compreendida quando nós vemos aqui o rio Amazonas, que começa desde aqui do Oceano Atlântico e vai até aqui o interior do país. Toda esta região, em volta, né, do rio Amazonas, está o bioma Amazônia. O bioma Amazônia é o maior de todos, compreendendo aí uma boa parte do território brasileiro, sabendo que ele fica próximo aqui à linha do Equador. E isso também dá algumas características para o clima e para a vegetação da região. Voltando aqui, tem algumas perguntinhas. Imagine que você tenha ganhado uma viagem para conhecer o bioma Amazônia no Brasil. Nesta viagem, né, o que vocês irão compreender, o que vocês irão ver, o que vocês imaginam? Sei que a maioria de vocês nunca foi até lá, inclusive eu também não fui. Então, quais estados brasileiros você acha que vai conhecer? Olhando lá o mapa do Brasil, qual estados brasileiros você conheceria se visitasse o bioma Amazônia? Então aqui já tem uma característica, então dá um pause no vídeo para vocês escreverem ou verem quais são os estados brasileiros que vocês conheceriam se visitassem o bioma Amazônia. Tudo bem? Segunda pergunta. O que você pretende, né, fotografar e filmar? Qual tipo de paisagem que vocês imaginariam ter na Amazônia? Árvores pequenas, árvores de grande porte, poucos animais, muitos animais, rios, zonas alagadas. Como seria o ambiente do bioma Amazônia? O que você acha que vai comer por lá? Nossa, essa é uma pergunta importante, porque comida é muito bom, né? Então, qual é, né, a comida? O que você acha que as pessoas ou, né, os habitantes originários, os povos originários que habitam o bioma Amazônia comem? O que vocês imaginam? Como você imagina a paisagem deste bioma? Então, aqui é o que eu fotografaria: animais, rios, que tipos de árvore. E aqui imaginar a paisagem. Vamos agora fechar os olhos, imaginar como seria a Amazônia. Pronto? Vamos continuar. A Amazônia, ela compreende toda esta área. Este mapa é um mapa temático. Lembra que nós estamos aprendendo a identificar e interpretar mapas? Então, neste mapa nós temos o título, que está bem aqui, mapa 1, localização do bioma Amazônia. Então, temos todas as cores, né? E aqui o mapa inteiro do Brasil, sendo a Amazônia destacada com este verde mais escuro. Toda essa parte está o bioma Amazônia. E é o maior, né, bioma do território nacional. Não compreende só o Brasil, só uma curiosidade, ele extravasa o Brasil, atingindo aqui os outros países vizinhos, mas o nosso foco aqui será o Brasil.
Então, ele compreende 49,5% de todo o território nacional. Importante esta característica, para vocês verem como o nosso Brasil depende, como é importante este bioma para todo o território nacional. Então, abrange os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia. E parte dos territórios do Maranhão, pega um pedacinho aqui do Maranhão, tá? Do Mato Grosso, aqui nessa parte, e Tocantins, que fica aqui. Este bioma é composto por florestas tropicais úmidas. Alguns lugares chove todos os dias, diariamente, porque o clima é equatorial. Então, a presença de chuvas praticamente o ano todo é uma característica muito deste bioma. Por uma extensa rede hidrográfica, temos aqui, ó, dá para ver o Rio Amazonas até dos satélites, até lá do espaço. O Rio Amazonas consegue ser visto porque é um rio muito gigante, é grande. Além de abranger uma biodiversidade global, única e insubstituível, tem animais que só existem na Amazônia. Em nenhum outro lugar do mundo, por conta das condições de clima, temperatura e vegetação que tem somente neste lugar aqui. Fora espécies de animais, vegetais e micro-organismos que a gente ainda nem conhece, porque a Amazônia é tão gigantesca, tá? Que ainda estão se estudando espécies de animais, plantas e micro-organismos. Então, ó, como eu falei, né? O slide mostra que, além do Brasil, ele atinge outros países da América, como Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e mais a região ultramarina francesa da Guiana Francesa. Então, toda essa parte norte da América do Sul abrange aí a Amazônia. A Amazônia, né, o bioma Amazônia, ele é muitíssimo importante para o clima do mundo. Como há muita presença de vegetação densa, há muita proliferação da evapotranspiração, que quando a árvore ela faz a fotossíntese, um dos produtos da fotossíntese é a água. Então, a presença de água nesta região é muito grande e a água faz parte aí do processo de chuvas, né? As chuvas são importantes para qualquer lugar. Então, a região do Brasil hoje tem chuvas específicas, né? Por conta da Amazônia, tá? E a biodiversidade deste local estima-se que tem 35 milhões de espécies nas regiões diferentes. Então, a quantidade de animais é absurda. Muitas ainda desconhecidas. A gente nem sabe ainda todas as espécies. Por isso que é importante a gente conservar a Amazônia antes, né, que essas espécies elas nem sejam descobertas. Então, a região é o lar de 2,5 milhões de espécies de insetos, dezenas de milhares de plantas, cerca de 2.000 aves e mamíferos. Até o momento, pelo menos 3.000 espécies de peixes, 1.294 de aves, 427 de mamíferos, 428 de anfíbios, 378 répteis. Olha quanta coisa já foi catalogado dentro de um bioma chamado Amazônia. Então, as características físicas naturais. Então, só a gente olhar aqui essa árvore. Você viu o tamanho dessa árvore, gente? Olha o tamanho da raiz. São árvores gigantescas. E aí, temos um problema, né? É o foco das madeireiras ilegais. Porque se eu cortar essa árvore, vocês não sabem a quantidade de madeira que essa árvore fornece aí para o ser humano ambicioso. Só que essas árvores aqui estão presentes no bioma Amazônia há muitos anos, algumas mais de séculos. A formação vegetal do bioma amazônico, a floresta amazônica, conhecida por ser uma das maiores florestas tropicais do mundo, equivalente a 1/3 das reservas florestais úmidas, que abriga uma grande quantidade de espécies de flora e fauna em diferentes ecossistemas. Então, isso daqui, né, justifica a grande quantidade de espécies diferentes que estão dentro da Amazônia. Então, a vegetação se divide em 3 categorias.
Temos as matas de terra firme, como se fosse essa árvore aqui na parte da terra firme, matas de várzea e matas de igapó, que estão em regiões alagadas. Uma boa parte do bioma Amazônia está nas depressões e nas planícies. Regiões aí no nível do mar, influenciado muito pelas cheias do rio Amazônia, do rio Amazonas e também do Oceano Atlântico. Então já é normal essas regiões de várzea em algumas épocas do ano estarem alagadas e outras épocas do ano estarem mais secas. Então, matas de terra firme são florestas a perder de vistas, né? São formações vegetais que estão em regiões mais altas, né? Mais planálticas, não estão na região do nível do mar, que tem árvores de grandíssimo porte, como as castanheiras. Castanheiras, inclusive, é importantíssima, como ela funciona de alimento para vários animais, que gera aí um equilíbrio na cadeia alimentar amazônica. A mata de várzea, esta mata aí que sofre inundações parciais, estão em regiões mais baixas, né? Na parte mais elevada, a inundação curta, e a vegetação é parecida com as matas de terra firme. Nas regiões planas que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante às matas de igapó. Então tem uma parte aí das matas de várzea que sofrem influência das inundações. A mata de igapó são formações vegetais que são situadas em terrenos mais baixos, estão quase sempre inundadas. Nelas, a vegetação é baixinha, como arbustos, cipós e musgos. São exemplos de plantas comuns nestas áreas, inclusive essa aqui a gente chama de Vitória Régia, uma plantação muito, né, importante aí para o Brasil, então é um símbolo nacional em alguns casos, e está presente lá na Amazônia. Nossa, falar de rede hidrográfica, se a gente for pegar aqui a Amazônia, olha a quantidade de rios que pertence a esse bioma. Esse bioma é muito vascularizado por rios, né? O bioma amazônico abrange 20% da disponibilidade mundial de água. Gente, a água é super importante para a humanidade. Então, a Amazônia, ela necessita, né, ter uma grande atenção do mundo, inclusive não só do Brasil, pela quantidade de água que ela conserva, que ela preserva. Responsável por maior descarga fluvial do planeta. Quando eu falo fluvial, são água de rios, tá? Pluvial com P é chuva, fluvial com F é rios, tudo bem? Então vamos lá. São diversos rios e afluentes que juntos formam a Bacia Hidrográfica Amazônia. Então aqui tem um pequeno excerto, né? Falando aí da importância dos rios amazônicos. Não vou ficar aqui me atrelando a esta parte, porque já é notório que vocês sabem que os rios são importantes para a vida. A água é um elemento essencial para não só para os seres humanos, mas para toda a biodiversidade. Depósitos minerais, né? A Amazônia é riquíssima em minerais, inclusive, né? A madeira é considerada, né, um extrativismo vegetal, importantíssimo aí para a economia, mas feita aí de uma forma desordenada e ilegal, fazendo que haja muito desmatamento e queimadas. Isso é um problema muito grave, muito sério, né? Mais de 40% do território da Amazônia está em área do pré-colombiano. A área do pré-cambriano. Olha que difícil de pronunciar essa palavra. Pré-cambriano é uma época antes da história antiga, né? Uma época aí antes do que a gente tem hoje. É uma época antiga que apresenta grandes potencialidades para depósitos de minerais como ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titânio, fósforo, ouro, tem ouro na Amazônia, prata, platina e paládio. Inclusive o ouro, pessoal, teve até uma série aí da Serra Pelada, que é uma serra que continha, né, bastante quantidade de ouro e foi devastada aí nos anos 70, 80 por garimpeiros para procurar esse ouro. Inclusive as regiões aí protegidas, né, como terras indígenas,
há uma violação, né, dessa conservação de terras indígenas para a procura de ouro. Qual dos nomes? Agora um exercíciozinhos, né? Exercíciozinho para a gente praticar. Qual dos nomes abaixo não corresponde a uma categoria de vegetação da Amazônia? Então, qual dessas aí, né, não tem nada a ver com a Amazônia? Mata de Igapó, mata de várzea, mata de Vitória Régia ou mata de terra firme? Mata de Vitória Régia. Não existe mata de Vitória Régia. Quando a gente olha aqui, né, nós temos mata de Igapó, que a Vitória Régia está incluída, mata de várzea e mata de terra firme. Então, a resposta que não seria mata de Vitória Régia. Tudo bem? Então, ocupação da Amazônia, tem um pequeno texto que eu quero que vocês leiam. Dá um pause, tá? Porque se eu ler vai ficar muito comprido este vídeo, não é minha intenção. Então, quem quiser ler, dá um pause e pode ler com calma, tudo bem? Então, temos aqui na Amazônia, né, povos e comunidades tradicionais. Além da ocupação incentivada pelo governo por conta das atividades econômicas, a região que compreende o bioma amazônico também é ocupada por povos e comunidades tradicionais, que estão aqui há muito tempo, muito tempo. Da época antes dos europeus chegarem aqui, já existia povos indígenas originários nessa região. Que dentre eles destacam-se os povos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, as comunidades extrativistas, que são aquelas que, né, extraem minério, madeira, né, e água, ribeirinhos, que são povos que vivem às margens dos rios, quilombola, que são pessoas, né, que escaparam da escravidão e fizeram ali seus refúgios quilombolas, pescadores e pescadoras artesanais, que são a população que vive dos rios como fonte de renda, né, capturando aí animais, né, como peixes para sua sobrevivência, agricultores familiares que usam a água dos rios como irrigação para suas terras agricultiváveis, piaçabeiros e peconheiros, entre outros. Hoje vamos conhecer algum deles, vamos ver. Os povos indígenas compreende a 440 mil habitantes, com 180 povos com línguas, com costumes e tradições específicas, isso dotado aí de muitos anos. Os ribeirinhos, que são povos que mantêm estilo de vida tradicional, cuja principal atividade de sobrevivência é a pesca. Eles costumam morar em margem dos rios, em palafitas de madeira, que são aquelas casinhas que ficam na margem dos rios. Quando o rio enche, né, elas são elevadas, e aí não enchem as casas. Comunidades extrativistas, que são de recursos naturais que são explorados, como eu falei para vocês, né? A região norte são extraídos o buriti, até vou falar para vocês o açaí, que é importantíssimo, que todo mundo gosta, vem da região norte. Os impactos e ameaça do bioma Amazônia. Nossa, falar de Amazônia, por isso que o tema é comprido, porque tem muitos detalhes falando de Amazônia, né? E agora a gente vai falar dos impactos e ameaças, que ao longo do tempo as atividades humanas têm transformado a paisagem desse bioma, Amazônia, impactado a vida das populações humanas, como as outras formas de vida na floresta. Não é só nós que somos afetados, toda a biodiversidade é afetada quando, né, a Amazônia ela é afetada. Então, o desmatamento desordenado, a mineração que causa a poluição dos rios e também impactos ambientais, as queimadas que nunca param, que podem aí afetar todo o sistema meteorológico, sistema do aquecimento global e o sistema climático. Atividades agropecuárias que estão utilizando o bioma Amazônia para formação de pastos, tirando toda a vegetação nativa para fazer pasto para boi, gado e tudo mais. E as hidrelétricas também podem mexer com o curso dos rios. O desmatamento desordenado, como olha que dó, né, essa foto. Aqui está a floresta e acontece a morte da floresta. Retiram-se as árvores e fica essa região como se fosse um deserto no meio da Amazônia.
e cada vez mais essas regiões elas crescem, cada vez mais cortam-se árvores e cada vez mais nós perdemos a floresta. Então, a expansão agropecuária é um dos motivos, remoção de madeira para venda ilegal, que é um crime ambiental. Algumas pessoas aqui, ó, retiram a madeira, vão embora e deixa tudo para trás. Ou é desmontado aí os madeireiros, né, são capturados e aí são presos e aí tudo fica para trás abandonado, formando como se fosse essas fotos aqui, ó, como se fosse não, essas fotos são reais, né? Obras e operações como mineração e construção de estradas. Então, principais consequências, né? A perda da biodiversidade, os animais eles têm que sair daqui, porque as árvores e a vegetação fazia parte aí do seu ecossistema. Perdeu as árvores, ele tem que se adaptar de uma outra forma. Alguns nem se adaptam, alguns já morrem. Aumento da emissão de gases do efeito estufa, que por sua vez eleva a temperatura e a frequência de eventos climáticos extremos, como secas e cheias desordenadas. Então aqui tem uma matéria, né, a influência do poder econômico e mineração na Amazônia, os impactos que os garimpos fazem tanto nas bacias hidrográficas quanto na própria floresta. A mineração, né? Segundo a reportagem, somente em 2005 a 2015, que aqui são 10 anos, a mineração causou o desmatamento de 1,2 milhões de hectares na floresta amazônica. É até triste de a gente ler uma coisa dessa, sabendo que a gente está falando da Amazônia, que impacta aí a vida de muitas pessoas, animais. Foto, sensoramento remoto, né? Vamos ver aqui. Observe os mapas a seguir, em seguida escreva suas percepções, observar a interação entre as áreas verdes, terras indígenas, e as áreas vermelhas, que são desmatamento. Vocês estão vendo aqui que onde há terras indígenas não há desmatamento. Até as comunidades indígenas, eles vivem muito bem com a natureza, há um equilíbrio. Pouquíssimas áreas de desmatamento. Às vezes nós podemos dizer que essas áreas desmatadas entre as comunidades indígenas são onde eles constroem as suas casas e a sua comunidade. Fora, ao redor, tudo conservado. Então, nesta aula que nós vimos, nesta aula exploramos a complexidade do bioma Amazônia, destacando suas características únicas como a extraordinária biodiversidade de sua flora e fauna. Discutimos a importância dos povos e das comunidades tradicionais que desempenham um papel vital para a preservação da Amazônia por meio de seus conhecimentos ancestrais e de práticas sustentáveis, reconhecendo a interconexão entre a conservação e o modo de vida. Aqui mostra demais isso acontecer. Eu espero que as comunidades indígenas quilombolas se conservem cada vez mais na Amazônia, porque eles que seguram essa floresta para estar viva até hoje. Por fim, entendemos as principais ameaças ao bioma, incluindo o desmatamento, as queimadas, a mineração e outros impactos socioambientais, bem como suas graves consequências para o meio ambiente e sociedade. Espero que vocês tenham compreendido a aula e até a próxima.